Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hipermito. Hoje nós vamos para mais um vídeo sobre o amado por alguns, odiado por outros, episódio G. Eu resolvi fazer esse vídeo em um formato um pouco diferente, mais parecido com aquele formato que eu fiz pro episódio 0 do que eu costumo fazer para Next Dimension e pro próprio episódio G. Por quê? Porque os vídeos de episódio G, eles não têm muito retorno aqui no canal, na verdade, em relação a visualizações. Por isso eu resolvi dar uma mudada, tentar fazer em um formato mais de análise do que de resumo, que é como eu costumo fazer. Talvez agrade mais, eu gostaria que vocês deixassem a opinião aqui no card, dizendo se vocês preferem o formato antigo ou esse formato atual após assistir esse vídeo. Tudo bem? Bom, esse capítulo se chama Aquele que Vaga. A gente começa nas proximidades de uma montanha grega chamada Pindus, onde tem uma figura misteriosa com um capuz que está falando sobre alguém que está sofrendo, chorando, lutando e destruindo coisas. Aparece a imagem de um rosto que parece ser uma espécie de estátua e essa estátua está chorando, então dá a entender que essa figura misteriosa está falando dessa estátua que está chorando. A figura de capuz diz que logo toda essa dor, todo esse sofrimento vai acabar e que ele vai ajudar a pessoa que está em sofrimento. Então que o plano abre e a gente consegue visualizar de quem ele está falando. E realmente parece ser uma estátua, parece ser uma coisa gigantesca, colossal. E é isso mesmo, é uma espécie de colosso. E a figura com o capuz, ela diz que esse colosso é o pai dela. Agora já nas imediações do santuário ali, tem duas pessoas conversando. Uma delas é o Aioria e a outra é outra figura de capuz. Episódio G é sempre com os mistérios. O Aioria está discutindo com essa pessoa sobre a existência ou não de colossos, de gigantes, de monstros. Aparentemente eles estão falando sobre essa criatura que está causando destruição ali perto do santuário. O cara de capuz fala para Aioria que não é só porque os colossos, os gigantes são lendas que eles não podem existir. Afinal, os cavaleiros também são lendas e que realmente a maioria da população tem eles apenas como um tipo de mito. O Aioria então levanta a questão, mas será que então os cavaleiros, por serem lendas, também não são um tipo de monstros, assim como os colossos? A pessoa de capuz pergunta para o Aioria se tem alguma coisa aborrecendo ele. E o Aioria questiona o fato dos cavaleiros serem tão cheios de honra e orgulho e na verdade não passarem de apenas escravos que são fadados a lutar para proteger o resto da humanidade. A pessoa misteriosa diz para Aioria então que aquilo é muito cinismo da parte dele, pois a missão dos cavaleiros é proteger justamente a Atena, a terra, a paz na terra, o amor e a justiça. E que se não é para isso que o Aioria está lutando, para poder recuperar a honra do irmão dele. Aí o Aioria já fica puto já quer sair na porrada. Porque Cavaleiro de Ouro é isso, né? Os caras qualquer coisa já quer sair no braço. Não fale sobre o meu irmão na minha frente. E aí ele já manda um golpe que parece um Excalibur, não sei. Enfim, ele manda um feixe de luz para atacar. Não parece ser nenhuma técnica especial, só uma rajada de cosmo mesmo para atacar o inimigo. Mas o ataque não faz efeito nenhum porque ele é congelado antes de conseguir acertar essa pessoa aí de capuz. E aí você já sabe, né? Você já sabe quem é. O Aioria então comenta que realmente eles são equilibrados. Realmente aquela pessoa está no mesmo nível que ele. Então a gente descobre quem é esse cara, que é nada mais nada menos do que Camus de Aquário. Bom, então o Camus explica para o Aioria que eles não podem entrar em conflito porque eles são a mais alta patente do exército de Atena. Não pode haver uma crise interna entre os caras principais do exército de Atena. O Aioria meio que dá um foda-se, né? E fala que, ok, então me passa logo as ordens do grande mestre para eu poder cumprir e chega de blá blá blá. Ele diz que aposta que a ordem era só matar o colosso mesmo e acabou. Mas o Camus fala que não sabe qual que é o teor da ordem, que ele não chegou a ler do que se trata, que ele só foi ordenado a passar as ordens para Aioria mesmo. Aí o Camus comenta uma coisa interessante com a Aioria. Ele diz que enquanto ele estiver no santuário, o Aioria deveria permanecer usando sua armadura, porque a armadura é também uma espécie de uniforme para os Cavaleiros de Ouro. Isso é uma coisa interessante, que nunca tinha sido comentada em nenhuma outra obra, mas realmente sempre que a gente vê algum Cavaleiro de Ouro no santuário, ele está vestindo armadura. Inclusive o Mu aparece na série clássica em Jamiel, na primeira vez, e aí ele tá sem a armadura de ouro dele. Mas quando ele é visto no santuário, mesmo que ele não vá lutar com os Cavaleiros de Bronze, ele está vestindo
a armadura de ouro. Mas o que eram as ordens do grande mestre então? Era referente àquele colosso que a gente viu lá no começo, o pai do cara de capuz, e elas diziam que esse colosso ele estava causando muita destruição ali nas redondezas. Ele estava se movendo pelos vilarejos próximos e destruindo tudo pelo caminho. Porque ele é um gigante, né, gente? É isso que o gigante faz, eles gigantam. A gente já viu isso desde Power Rangers. Até o exército já tinha sido convocado para poder dar um jeito nesse colosso aí, só que de nada tinha adiantado. E é por isso que os cavaleiros precisavam intervir nesse tipo de situação. Porque quando dá uma bosta tão grande que ninguém consegue resolver, quem resolve? O santuário. O Ayora então comenta que toda a área das proximidades já tinha sido evacuada. Aí numa área de uns 40 quilômetros, mais ou menos, não havia ninguém mais no local. Tava só ele e o Colosso mesmo. Ele conclui que ele poderia realmente usar todos os poderes dele. Porque assim, em episódio G, os Cavaleiros de Ouro eles têm um nível estilo Dragon Ball, assim, eles conseguem destruir coisa pra caraca com o poder deles. Eles são muito overpowered. E aí se tiver alguém por perto, ele precisa se segurar, senão ele pode matar algum inocente. Mas ele percebe uma presença ali em algum lugar, tem alguma pessoa. Então ele avisa essa pessoa que aquele lugar vai se tornar um campo de batalha e que é melhor ela vazar o mais rápido possível. E agora a revelação bombástica, aquele cara de capuz na verdade era só uma criancinha. E aí essa criancinha sai ali do esconderijo dela e fala pro Ayora, suplica pro Ayora na verdade, que ele não mate o Colosso, porque o Colosso na verdade é o pai dela. O Ayora fica meio confuso então sem saber o que fazer, porque ele não pode atacar o Colosso enquanto aquela criança estiver ali. E aí ele decide focar mais na defesa até conseguir uma oportunidade de atacar. Ele presta um pouco mais de atenção no inimigo e percebe que o Colosso na verdade ele não era só um gigante, ele era um gigante de pedra. Realmente era uma espécie de estátua gigantesca que estava se movendo, que tinha ganhado vida. Então o Colosso tenta atacar o Ayora, mas o Ayora é muito veloz, é claro, e consegue escapar. Mas prestando melhor atenção ali nele, ele percebe que além de ser uma estátua, essa estátua está toda deteriorada, ela está com rachaduras, como se ela estivesse a ponto de desmoronar. Não é possível que algo assim estivesse se movendo ainda, a menos que aquilo tivesse o poder do seu criador, o poder do coração de quem criou aquela coisa, que seria a essência do cosmo. Ou seja, ele conclui que graças ao cosmo é que aquela criatura se mexe. Percebendo que não seria tão fácil assim quando ele pensou vencer aquele Colosso, ele chama a armadura de leão para que ela venha lá da casa de leão para proteger o corpo dele durante a batalha. Enquanto a treta do Ayora acontece com o Colosso, lá na casa de Virgem, o Miro aparece e pede permissão para o Shaka para atravessar a casa dele, quando ele precisa chegar até a casa de Leão. O Shaka comenta que o Ayora não tá lá, né, e pergunta o que o Miro queria cheirar lá na casa de Leão. Então o Miro diz que não tem nada a falar com o Ayora, porque o Ayora é um cara que não tem respeito por nada, e que na verdade ele queria falar com o Camus, que era o brother dele. Aí nesse momento o Miro mostra que ele tem realmente um ódio gigantesco pelo Ayora, porque ele comenta que o Ayora é um monstro, um demônio sem coração, por ser irmão do grande traidor do santuário, o Ayora da Sagitário. Então o Shaka diz que neste caso, eles como Cavaleiros de Ouro devem apenas aguardar. Que a gente sabe que é a melhor coisa que um Cavaleiro de Ouro sabe fazer, né? Mas não, calma, dessa vez ele tem um motivo. Ele fala que a melhor coisa para eles fazerem seria aguardar, porque nessa batalha o Ayora só conseguiria vencer se ele tivesse um bom coração. Porque o inimigo, ele era movido por um sentimento, e um sentimento só poderia ser derrotado por alguém que tivesse um coração puro de verdade. O Ayora já vestindo a armadura dele, ataca o Colosso e ele é totalmente destruído. Só que de repente ele começa a se regenerar e o Ayora fica espantado com aquilo, porque ele fez o cara em pedaços e ele tá voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. A criança então olha para o Ayora e fala: "Eita porra!" Quer dizer, não é bem isso que ele fala, mas é mais ou menos isso. Você é um cavaleiro, não acredito. Meu pai sempre contou a história dos cavaleiros pra mim. Eles são os campeões da justiça que protegem a paz na terra e tudo aquele blá blá blá. Mas o Ayora diz que não é bem assim, que na verdade eles são só seres sem valor. O Ayora nessa época aí não gosta muito de ser cavaleiro na verdade, por toda a história que ele tem em relação ao irmão dele. E aí o garoto explica pra Ayora por que aquela estátua é o pai dele, né? O que aconteceu para chegarmos a essa situação. O pai dele, na verdade, era uma espécie de escultor. Ele criava estátuas gigantes para o grande mestre, estátuas de pedra, assim como essa que está destruindo o vilarejo. Só que ele prometeu fazer 100 estátuas para o grande mestre do santuário. Só que ele tinha concluído 99 já e ainda faltava uma estátua para chegar a 100. E nesse momento ele adoeceu.
e acabou morrendo. Só que essa criança, ela não tinha mais mãe, a mãe dela já tinha morrido e a única pessoa que tinha para cuidar dela era o pai. Então a alma do pai, ela não queria morrer, apesar do corpo não aguentar mais, ele tinha um forte sentimento que o prendia a um terreno, porque ele tinha que cuidar dessa criança, porque ela não tinha mais ninguém, e ele também tinha essa missão de terminar as estátuas, que ele tinha prometido ao grande mestre que ele terminaria todas essas 100. E é então que no meio da noite, a última estátua, aquela estátua que ele não tinha terminado ainda, ela ganha vida, ela começa a se mexer graças à alma do pai da criança. Ela explica para Iori que é o desejo do pai dela em continuar vivo que faz que aquela estátua continue a se mover e que o pai dela não tem noção ainda de que ele morreu, e enquanto ele não se der conta da morte dele, ele vai continuar vivendo e vai continuar voltando da morte. A criança já está tão desesperada com aquela situação que ela diz que ela mesma precisa morrer, porque se ela morrer, o pai dela vai deixar de ter um motivo para continuar vivo e continuar querendo seguir em frente e consequentemente destruindo tudo que tiver no caminho dele, né? É claro que o Aioria, como um cavaleiro honrado que ele é, não deixaria que isso acontecesse. Então ele diz para a criança que não é isso que ele deve fazer, que na verdade ela precisa continuar viva, porque esse é o desejo do pai dela. O Aioria chama a atenção do Colosso, diz que ele está com o filho dele e explica que ele não precisa se importar, porque ele vai cuidar daquela criança até que ele atingir a idade adulta, até que ele tenha idade suficiente para se cuidar sozinho. Então ele diz que ele vai demonstrar que suas palavras são verdadeiras através do seu cosmo. E ele concentra sua energia e ataca o Colosso com um poderoso Lightning Bolt, a cápsula do poder. E a estátua gigante começa a desfazer em pedaços. E a Aioria pergunta para a criança se ela não vai se despedir do pai dela. A criança se emociona, chora e agradece o pai dela, dizendo que finalmente ele não precisa mais sofrer. Voltando para a casa de Virgem, o Shaka explica pro Miro que o cosmo existe no coração de todas as pessoas, mas às vezes ele acaba sendo despertado de forma incorreta e sendo usado de forma incorreta também, que foi o que aconteceu no caso do Colosso, né, que por um grande apego à obra dele, ao filho dele também, acabou chegando a essa situação. Na verdade, é o que eu entendi aí desse contexto que ele quis passar para o Miro do Escorpião. E ele explica também que o Aioria agiu de forma correta e mostrou ter um coração justo ao tomar aquela atitude, e que se ele não tomasse uma atitude dessas, ele não conseguiria vencer a batalha. Que o Aioria realmente não é um cavaleiro convencional, que ele acaba quebrando algumas regras, como não vestir a armadura dele enquanto ele está no santuário, por exemplo, mas que mesmo assim ele possui algo muito importante para ser um cavaleiro, que é um coração virtuoso, um coração com amor e compaixão pelo próximo. O Aioria pergunta então o nome da criança e ela diz que se chama Litos. O Aioria se apresenta então com seu nome verdadeiro e diz para ela que ela pode chamá-lo dessa maneira a partir de então. Bom pessoal, não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam desse formato de vídeo, se eu devo continuar fazendo assim, ou se é melhor eu voltar pro formato anterior de episódio G, ou se eu devo parar de fazer vídeo de episódio G, não sei, de repente vocês não gostam e aí eu posso me dedicar mais a fazer vídeo de Next Dimension, ou de outras coisas de Cavaleiro Zodíaco, como Guerra Santa, coisas sobre personagens, teorias, esse tipo de coisa. Só para finalizar essa análise, uma coisa interessante é a introdução dos colossos aí, dos gigantes, né? Esse conceito de que o cosmo pode dar vida a coisas inanimadas e fazer elas se mover, fazer elas lutar. Isso foi explorado posteriormente em A Lenda do Santuário. Muito provavelmente aquelas estátuas que aparecem no fim do filme A Lenda do Santuário são uma referência a esse colosso, a esses gigantes que aparecem no episódio G. Eu acho bem legal esse tipo de luta, que consegue mostrar realmente a grandiosidade dos Cavaleiros de Ouro. Tem gente que não gosta, que prefere a luta porrada humano contra humano mesmo, mas eu acho legal a gente ter essas criaturas místicas, já que é baseado em mitologia grega, né? Cavaleiro Zodíaco, existiam cavaleiros desde as eras mitológicas, por que não existir também criaturas mitológicas até os dias de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a hashtag pergunta de hoje é o seguinte: eu queria saber que tipo de criaturas mitológicas você gostaria que tivesse em Cavaleiro Zodíaco, que aparecessem, porque geralmente a gente tem só cavaleiro, e no episódio de hoje a gente tem alguns gigantes também, algumas coisinhas a mais que aparecem. Se a gente tivesse centauros, por exemplo, porque no Next Dimension quase apareceu um centauro, mas parece que o Kurumada não teve coragem suficiente para fazer isso, né? Eu gostaria até que fosse realmente o centauro lá, o Gestalt, mas no fim não é. Sei lá, medusas, por exemplo, arpias, ciclopes, tem muito tipo de monstro
interessante na mitologia grega que poderia ser explorado. Por exemplo, o Cérbero, que aparece na saga de Hades. Você gostaria que aparecesse mais monstros? Que tipo de monstros mais você gostaria que aparecesse em Saint Seiya? Muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreve aí no canal, ative a sineta para você receber notificação de quando tiver vídeo novo. E agora vamos para as respostas do último vídeo.